Antes do vídeo começar, eu queria falar que essa história não é real e essa história também não é minha. Eu inventei a história e também eu só queria contar a história que eu inventei pra vocês. Tô suspeitando que o Lune se mexeu. Mas enfim. Então, bora pra história. Inventada. Então vamos lá. Olá. Meu nome é Juninho. Tá escrito Luni por causa que eu sou um personagem do Gacha Live inventado pelo. Eu sou o personagem do Gacha Live. Então vamos para a história inventada pela criadora. Vamos lá. Eu e minha irmã morávamos num bairro. Eu e minha irmã, por mais que ela pareça inofensiva, saiba que eu e ela éramos muito, como podemos dizer, sapecas. A gente aprontava bastante. Muita gente fala que menina é comportadinha, homem é agitado. Mas saiba que a criadora, tanto a minha irmã, saiba que eu e minha irmã éramos o pesadelo. Enfim, na rua onde a gente morava, sempre estava vendendo dois manequins. Sempre ficava vendendo dois manequins com roupas diferentes. Esses manequins geralmente ficavam na rua, que era sempre um par. Manequim pra menino e manequim pra menina. E a gente adorava, a gente gostava de comprar. Só que teve um dia e que, mano do céu, ó. Era normal, os manequins estavam vendendo. Dessa vez, eles resolveram vender esses manequins, sabe aonde? Aqui, resolveram vender num campo, numa grama. Exatamente. O dono daqui, basicamente, a dona dos manequins foi dar uma saída. Teve que dar uma saída. Daí a gente queria muito aqueles manequins. Bom, no dia que lançou esses manequins, eram novos. A gente queria muito a roupa, não o manequim. A gente queria a roupa do manequim. Mano do céu, a gente queria muito a roupa. O problema é que elas eram muito caras. O problema é que essas roupas eram muito caras. Custavam R$2. Tá, R$2 é pouco. Tá, R$2 é pouco, eu sei. Eu sei que R$2 é pouco, mas naquela época, R$2 era 80, era meio que 500 centavos, ou seja, era muito caro R$2 naquela época. Porque R$2 era 500 centavos. Mas a gente não tinha dinheiro suficiente. E meio que... Só que, infelizmente, a gente não tinha dinheiro suficiente, porque R$2 era muito caro naquela época. A gente não tinha R$2, porque R$2, como eu disse, era muito caro e era muito difícil de conseguir. A gente só tinha 1 centavo. E, infelizmente, nós tínhamos apenas 1 centavo. Então, bolamos um plano. O plano de roubar aquelas roupas. E como ia funcionar esse plano? Vamos deixar que a dona conte. O plano, na verdade, era a gente chegar de fininho
E o plano era a gente chegar de fininho enquanto a dona tava fora. Porque ela tinha voltado. Então a gente aproveitou. Então a gente esperou ela sair. Então o plano era esperar que a dona saísse. Que a dona que vendia os manequins saísse. Pra assim a gente chegar de fininho. Pegar as roupas. E fazer o quê? Depois pegar as roupas o mais rápido possível, viu? E quando ela voltasse e deixava e pegar e fazer uma nota de R$2 falsa, você colocar ali no balcão. O lado, eu quero uma vantagem pra gente, já que a gente sabia desenhar muito bem. Quando a gente desenhava dinheiro, ele se tornava de verdade, ou seja, ele se tornava, ele parecia de verdade, ou seja, ele ficava muito igual de verdade. Se desenhasse R$2 e se cortasse, ele ia realmente ficar parecido com R$2 de verdade. Então meio que ia dar certo essa tática, pelo menos pra nós, é claro. Então chegou a hora de fazer o plano. Então a gente ficou parado atrás de um arbusto que tinha atrás que tava atrás do, como chama? Do manequim masculino. Do manequim masculino. E a gente ficou mais ou menos lá por 5 minutos até que a dona foi sair. Não sei, e como é que a gente soube, sendo que a gente não podia espiar, porque por causa que quando a gente tentava espiar, a gente era muito grande, então a gente tinha problema de altura. Se a gente tava escondido num canto, a gente dava uma espiadinha, já era possível ver a gente. E quando a dona avisava que ia sair, meio que ela dava 2 pulinhos. Meio que ela se jogava 2 vezes no chão. E pronto, ela saiu depois que a gente ouviu os dois pés no chão. E a gente foi lá roubar os manequins. Então fomos lá de fininho pegar as roupas. Minha irmã pegou a roupa do manequim feminino e eu peguei a roupa do manequim masculino. Só que pra falar, a gente pegou as roupas. A gente foi lá e pegou as roupas. Só que tinha um pequeno problema. A gente esqueceu de fazer o dinheiro de mentira. Até que a gente fez, só que a gente não levou pra lá. Mas então, o que a gente fez? Mas então, a Flora, que no caso é... Mas então, eu e minha irmã, a gente pegou a roupa e saiu correndo. E saiu correndo que nem louco. Só que aí a dona voltou e ela percebeu que as roupas não tava lá. Ela percebeu que as roupas não estavam lá. E o detalhe, nem tinha dinheiro. Então a dona, ela ligou pra polícia. E também tinha outro problema. Nós tínhamos deixado pegadas. Nós tínhamos deixado impressões digitais. E como ela conhecia a gente bem, ela conhecia nossas impressões digitais. Ela é tipo nossa mãe. Ela era igual a nossa mãe, conhecendo as impressões digitais. O que acontece é que a gente deixou as impressões digitais quando a gente pegou a roupa. Sem querer, a gente encostou no manequim, porque a gente derrubou o manequim. O que aconteceu, o quê? E eu não contei pra vocês, mas... Eu não sei se eu contei, mas a gente derrubou os manequins no chão de tão rápido. Então a gente meio que empurrou os manequins, o que deixou nossas impressões digitais. Então ela soube que éramos nós que tinham pegado as roupas.
Então ela foi lá, contou pra polícia, isso aqui duas crianças, então foi lá, ela contou pra polícia que o que a gente tinha feito. Mas eu nunca vou me esquecer daquele momento em que a gente ouviu. E aí, naquele momento, a gente só pôde escutar o carro da polícia vindo. O pior é que a polícia, o pior é que a polícia nem foi de viatura. Ela foi de carro novo pra disfarçar. Mas aí depois só que por algum motivo a gente descobriu que era o carro da polícia. Meio que a gente saiu correndo que nem loucos. Enquanto a polícia vinha atrás da gente com o carro. Viu. Mas policial não prende criança, né? Só que tem um porém. Mas o policial realmente não ia prender a gente. Ele só ia dar uma bronca na gente. De contar pra nossa mãe. A gente não queria. E a gente não queria isso. Então a gente meio que saiu correndo que nem louco. Que nem louco. Então a gente resolveu se esconder dentro de uma casa que tinha lá. Eu não sei como é que isso funcionou pra nós. Mas então foi assim que eu e minha irmã escapamos. Mas foi assim, então, que eu e minha irmã escapamos da polícia. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Lembrando, essa história não aconteceu de verdade. É só uma história inventada.